A gente tem aqui o Álvaro Justen Turicas, ele tem alguns projetos, né, voltados para a área de exploração de dados na internet, organização de dados públicos. Ele é o criador do Brasil I/O, que ele deve comentar, e está aí sempre também envolvido na comunidade Python, vai trazer traria uma palestra do Brasil I/O também para a gente. A Judite, que foi a nossa keynote ontem, né, aí que já chegou arrebentando aí na Python Brasil, e é uma das pessoas que fazem parte do grupo do Aos Fatos, né, um grupo de combate a fake news na internet. Letícia Portela é uma das membros aí do podcast Pizza de Dados, cientista de dados, vai nos deixar em breve do Brasil, mas a gente vai usar um pouquinho ela aqui também. Eduardo Kuducos, também participante da Operação Serenata de Amor, também membro ativo aí da comunidade e uma pessoa com muitos seguidores no Twitter, né? E o professor Fernando Mazzanori, né, que está aí pelo Brasil espalhando conhecimento, né, para jornalistas e mulheres, e todo esse nosso engajamento também com a comunidade. Professor na FATEC há alguns anos, né, Maza? E está aí sempre multiplicando conhecimento. Bom, eu vou começar com o Álvaro e perguntar para ele o que são dados abertos e o que é a Lei de Acesso à Informação. Bom dia a todos e todas. Bom, a Lei de Acesso à Informação, para quem não conhece, é uma lei que a gente tem aqui no Brasil, né? Existem em outros países também. Ela é de 2011 e ela é muito importante para esse cenário de dados abertos. E aí os dados que a gente considera abertos são dados que estão disponíveis para qualquer pessoa poder utilizar, no máximo requerendo que a pessoa cite a fonte original daquele dado e que a pessoa talvez compartilhe sob essa mesma licença. Então, qualquer dado que se caracteriza, né, que tem essas características, são dados que você pode considerar dado aberto. Existem os dados públicos, que aí são os dados abertos disponibilizados por instituições públicas, mas nem todos os dados que estão abertos hoje são necessariamente divulgados, né, por instituições governamentais. A gente tem, por exemplo, muitas ONGs que fazem diversas pesquisas e que disponibilizam os dados também. Em geral, são dados sobre a sociedade. Não nem sempre são dados empresariais, coisas assim. Legal. E fazendo um gancho com o Eduardo Kuducos, né, essa questão de dados abertos, para trazer uma visão, Kuducos, por gentileza, o que seria inovação cívica? O que esse contexto traz? Bom dia. Quando a gente fala de dados abertos, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa com eles, né? Não necessariamente, mas a gente acho que tem um impulso já de abrir um terminal, começar a ver o que dá para fazer aqui, tirar algumas conclusões, né? Seja, a gente viu algumas palestras, ou seja, de dados sobre trânsito, dados sobre alguma coisa, a gente aqui, pythonistas em geral, tende a querer mergulhar nesses dados. Se a gente faz isso de uma forma que a gente consegue contar uma história, essa história ela vai ter um pouco da nossa subjetividade, de um argumento, de alguma coisa que a gente acredita, mesmo que a gente começou a acreditar depois. A gente pode sair procurando algumas hipóteses e algumas delas viram histórias. Algumas dessas histórias, nesse contexto, têm impacto de mudança na sociedade. Então, por exemplo, na área de política pública, as pessoas usam muito dados abertos para defender políticas. Então, vai ser permitido, por exemplo, porte de arma ou não vai ser permitido porte de arma. Em poucos países se faz uma discussão emotiva como a gente está tendo no Brasil. Muitos países vão olhar dados sobre violência e segurança pública em países que liberaram arma ou em países que proibiram armas, né? Então, isso causa um impacto. E, normalmente, acho que nesse contexto é isso que a gente está querendo fazer com impacto, com tecnologia cívica. É usar a tecnologia para contar essas histórias e tentar melhorar o lugar que a gente vive. Legal. Letícia, depois eu vou fazer um gancho com o Kuducos, que a gente falou de dados públicos e a gente vai ir para outro campo, mas dentro das iniciativas que o Kuducos falou, a gente sabe que você já foi em algumas instituições, tanto públicas como privadas, grandes empresas que têm muitos dados e não sabem utilizar de uma forma mais adequada, ou às vezes nem usam. E você sempre fala da democratização dos dados na empresa, para que todos tenham acesso, para tirar insights, né? E a questão também de tornar acessível isso dentro da empresa, para empoderar as pessoas, né? Dar essa liberdade como comunidade, né? Como comunidade de desenvolvedores, de jornalistas, de sociólogos.
como a gente pode fomentar isso e qual o impacto disso para a geração de projetos assim? Legal. Eu acredito que democratização dos dados é uma das coisas mais importantes. Então, é o que o Turicas estava falando sobre a questão de você ter dados abertos e o impacto que isso pode ter na sociedade, mas isso nas empresas também. Muitas das empresas, elas colocam grandes burocracias por trás dos teus dados, só que o dado antigo é dado inútil. Se a pessoa está precisando do dado, ela precisa do dado agora, ela não precisa do dado daqui 3 dias ou daqui 1 semana. Então, você fazer isso, você faz com que as coisas se fomentem de uma maneira muito orgânica e eu acho que aí o papel nosso como comunidade é incentivar pessoas que não necessariamente são programadores a aprenderem a tratar dados. Por quê? Porque eu acho que um dos grandes diferenciais do Serenata foi justamente, e do que o Masanori vem fazendo ao longo do último ano, é você empoderar pessoas que não são da programação, porque o programador sabe resolver muitos problemas, mas não necessariamente ele sabe onde estão os problemas. Então, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que encontrar pessoas que têm problemas e que têm dúvidas e não sabem como fazer, e a gente tem que também sair um pouco desse nosso mundinho programação e ver o que a sociedade está precisando, o que a gente consegue resolver de problemas, porque eu acho que só assim a gente, de fato, vai conseguir ter uma mudança social. Porque se a gente ficar só, né, nos nossas bolhas, a gente não vai conseguir mudar nada. Legal. E, Turicas, e com relação a essa democratização dos dados, a questão da lei que você comentou, quais são os problemas que existem relacionados à qualidade desses dados? Então, o fato de um dado estar disponível não quer dizer que necessariamente você vai ter pouco trabalho para trabalhar com ele, né? A gente tem hoje um problema sério de qualidade de dados. E essa qualidade, muitas vezes, é focada na questão técnica, né? O formato e tudo mais. Existe, inclusive, uma classificação de estrelinhas com relação à qualidade dos dados. O que eu costumo dizer é que o problema é pior do que isso. Na verdade, não é só com relação ao formato. E aí, no Brasil I/O, uma das classificações que a gente faz é com relação à acessibilidade dos dados. Então, a gente tem, de um lado, por exemplo, um dado que não está disponível, ninguém tem acesso àquele dado, e, do outro lado, um dado que está disponível. Mas estar disponível não quer dizer que esteja acessível. E como a gente vive numa democracia, né, se todo mundo, ou se a maior parte das pessoas não tiver acesso a esse dado, ele está mais perto de um dado fechado do que de um dado aberto, certo? E aí eu estou falando de, por exemplo, lá no Brasil I/O, depois enfim, se vocês quiserem procurar no site, são 4 tópicos que a gente aborda com relação à acessibilidade. Uma delas é o formato, que é a qualidade técnica, mas a gente tem também o problema de dispersão. Então, muitas vezes, existem diversos arquivos que você tem que baixar, e se você for falar, né, para uma pessoa, um cidadão comum, que não conhece programação, que ele vai ter que baixar 945 arquivos para conseguir ver a filiação partidária do Brasil inteiro, é algo, né, estranho, tipo, como assim, né, 945 arquivos? Então, para a gente é, óbvio, muito mais fácil. Além disso, a gente tem problemas relacionados à quantidade de dados, os softwares, né, as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis não dão conta. Por exemplo, um software de planilha eletrônica não vai conseguir abrir uma planilha de 20 milhões de linhas, que é o caso dos dados, por exemplo, da Receita Federal, que liberaram os sócios das empresas brasileiras. E, para finalizar, a gente tem um problema também do domínio daquela área. Então, quando o TSE libera um dado e lá tem uma coluna que tem a unidade eleitoral, o que significa uma unidade eleitoral? É um município? É um distrito de um município? A cidade? Isso nem sempre está claro. Esse aqui é um exemplo bobo, mas muitas vezes, para trabalhar com dado, a gente tem que entender o que aquilo significa. E muitas vezes a gente não tem, por exemplo, no caso de um dado eleitoral, um cientista político do nosso lado para trabalhar com aquilo. Então, acaba sendo um problema, né? Eu costumo dizer que nós, programadores, temos um privilégio com relação às outras pessoas, que a gente já tem acesso aos dados mesmo com esses problemas, né? Porque a gente sabe automatizar tarefas. Mas os outros cidadãos não têm acesso. E para mim, isso, de certa forma, é uma elitização da democracia. Então, no caso específico do Brasil, hoje a gente está trabalhando para tornar os dados públicos que estão disponíveis mais acessíveis. Muito bom. Judite, dentro dessa linha, né, de tornar os dados acessíveis e de forma ágil, queria que você trouxesse para as pessoas como essas iniciativas de transparência e até tempo de respostas de órgãos públicos, ou que seja empresa privada também, para algum determinado problema corrente, pode ajudar no combate, por exemplo, a fake news.
Bom dia, gente. Eu acho que vocês devem ter visto no dia das eleições, no domingo das eleições, um vídeo que circulava na internet sobre uma suposta fraude nas urnas. Esse dia eu estava fazendo plantão e o vídeo sair. O TSE só foi dar um parecer sobre esse vídeo desde manhã, quando abriu as unidades, né? É isso? Unidades de votação? Talvez seja. Sessões. Quando abriu as zonas eleitorais e as pessoas foram lá votar, esse vídeo já começou a circular na rede. E aí a gente recebeu muitas denúncias falando, olha, fraude nas urnas, entrou nos trending topics do Twitter, e a gente começou a checar essa informação. O TSE só foi se pronunciar quando as eleições, já estava tudo fechando. E até então já estava o caos. A Rosa, né, que é a ministra e tal, ela chegou a dar um depoimento, né? Um depoimento não, ela deu uma coletiva de imprensa e tal, e ela falou: a gente está averiguando essa situação aí. E foi esse o parecer que ela deu. Só foi resolvido isso quando todo mundo já estava duvidando e achando que realmente as urnas tinham sido fraudadas. Isso fez... Eu acho que isso... Por que eu contei essa história? Porque eu acho que isso é uma coisa tão delicada, no momento que a gente está vivendo de incertezas, muitas incertezas, né, fake news o tempo todo, e que essas fake news podem contribuir para um candidato ou outro candidato serem eleitos, né, no meio de uma desinformação. Eu acho isso muito complicado. Sendo que o TSE, antes de começar as eleições, né, ele já tinha falado assim, olha, a gente já sabe que está vindo aí umas fake news aí, e a gente vai agir contra isso. Não agiram. E a nossa expectativa para o próximo turno, né, é uma das piores, porque a gente não sabe o que vai vir. A gente não sabe, como jornalista, como pessoa que checa a informação, o que a gente vai ter que checar. E o quanto isso pode prejudicar uma votação, uma democracia, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que falta, por parte das esferas governamentais, um preparo que eles não têm. Eles ainda estão muito fechados em tentar entender o que é a informação e como disponibilizar ela não só para o público em geral e etc., como também para jornalistas. A gente entra por meio de lei de acesso. A lei de acesso não nos garante que a gente vai conseguir aquela informação. Às vezes, o camarada diz, olha, você tem que vir aqui com pendrive, porque eu não tenho como te mandar pela internet. Eu já passei por isso. Então, eu acho que falta muito preparo ainda de todo mundo, assim. Certo. Transparência não é só também disponibilizar dados, né? Também envolve comunicação, né? E várias outras características. Mas, Anori, você tem também, né, caminhado aí pelas universidades, pelas empresas, e até alguns órgãos de segurança, né, nacional, e dado alguns palestras, alguns tutoriais, e a gente queria saber que tipo de material essas entidades procuram, que tipo de ferramentas eles buscam aprender, e se você pode compartilhar alguma experiência de alguma instituição dessa que você visitou e qual foram as consequências disso. Hoje em dia, para as pessoas que são de exatas, programação é uma coisa muito básica, né? Mas essa coisa básica, ela não é tão básica para outras pessoas de humanas, pessoas de biológicas. A gente tem uma forma de pensar que é exata, que é focada em resolução do problema. E existe um conjunto de pessoas que estão mais ligadas ao problema em si, tem aquela necessidade. E essas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento básico que a gente tem. Então, resumiria assim, as necessidades que as pessoas procuram como empoderamento, que a Letícia estava falando, que a pessoa, depois de aprender um básico de programação, um básico de como pensar exato, a pessoa sabe o que pode e o que não pode fazer com a programação. Depois tem uma outra palavra ligada, que é a autonomia, que a pessoa consegue com aquilo projetar
como atacar aqueles problemas que ela está ligada. Sim. Então, casos concretos. Por exemplo, Polícia Federal. Eles pediram para dar um curso em Curitiba, né? O diretor técnico lá da Polícia Federal. Eles têm muitos dados ligados a crime eletrônico. Só que eles não têm como lidar de uma forma automática, como o Turica estava falando, esses dados. Então, a gente consegue dar um empoderamento e autonomia para esse tipo de pessoas. Então, isso é uma coisa bastante importante que as pessoas, em geral, estão buscando. Uhum. Legal. E agora eu vou para uma pergunta que foi de um participante, né? E é uma pergunta bem delicada. Eu vou deixar até aberto para vocês, dentro da minha programação aqui, e a gente seguindo aí o nosso tempo de tentar responder de forma sucinta, mas eu vou deixar aberto para vocês complementarem. E a questão é a seguinte: como garantir que os dados que sejam solicitados por uma pessoa, entidade pública, por exemplo, a um Estado, garantam a integridade dessa pessoa, por exemplo? Porque às vezes uma pessoa pode solicitar um dado para um Senado, por exemplo, dados que pode, por exemplo, incriminar uma pessoa pública por improbidade administrativa. E como é tênue essa questão dessa pessoa ficar marcada, porque ela é um CPF público, ela é uma pessoa que tem um nome, ela vai mandar um e-mail, ela vai fazer um requerimento via formulário, pode sofrer algum tipo de retaliação. Vocês já viram alguém passando por isso? Vocês já sofreram isso? E quais são as estratégias para que as pessoas possam fazer isso e se sentirem seguras? Se alguém quiser comentar. Infelizmente, isso acontece, já ouvi relatos, né, de pessoas próximas que passaram por isso. Mas, felizmente, existem algumas gambiarras, né? Brasileiro é bom em gambiarra. Mas, assim, acho que é legal botar um contexto também. O direito brasileiro ele é um pouco averso à questão de anonimicidade, porque isso, num contexto de ditadura, era usado para justificar ações das autoridades. Então, você está sendo preso porque você é comunista, mas de onde você tirou comunista? Foi uma denúncia anônima. Então, é por isso, por essa tradição do direito brasileiro, que a nossa lei, né, a Lei de Acesso à Informação, não permite que esses pedidos sejam anônimos. Ficou essa espécie de cultura contra a anonimicidade. Dado isso, na Open Knowledge Brasil, onde eu trabalho hoje, onde é a ONG que abraçou a Operação Serenato de Amor, a gente tem algumas histórias interessantes. Existem alguns advogados que falam que isso pode ser feito em nome de uma pessoa jurídica. Então, se você faz parte de uma ONG, se você conhece alguém de uma ONG que tem a ver com aquele dado que você vai solicitar, às vezes é uma alternativa, porque daí é mais difícil você perseguir uma instituição do que uma pessoa, né? Mas uma estratégia muito legal, um outro projeto da Open Knowledge, chama Gastos Abertos, ele é focado em capacitar pessoas para solicitar esses dados na esfera municipal. É um chatbot de Twitter, o Guaxi, que faz isso. E tem uma rede de centenas de pessoas que passaram pelo Guaxi e se capacitaram para isso no Brasil inteiro. E dentro dessa rede, o que eles fazem? A pessoa, sei lá, do interior aqui do Rio Grande do Norte, faz o pedido de dados lá na prefeitura, sei lá, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Porque daí, o cara envolvido na esfera municipal lá no Rio Grande do Sul, talvez nem sabe quem que é o carinha daqui. E eles vão trocando, sabe? Um vai fazendo requisição do outro. E é uma rede de apoio até nesse sentido, né? Que garante segurança para eles. Vou pedir para que vocês comentem o que seria, acho que, o conceito de controle social, né? Dentro dessa questão que a gente falou das pessoas se posicionarem, solicitarem dados e fazer algum tipo de fiscalização de entidades públicas. Vocês podem trazer esse conceito para as pessoas. Beleza. Eu de novo. Cara, controle social é uma ideia que ela é um pouco elástica, né? Então, muitas vezes ela tem uma conotação negativa se um governo decide que homossexuais podem ou não se casar. Isso é uma espécie de controle social. A ideia genérica e quase que neutra dela é quando um coletivo decide o que esse coletivo pode ou não pode fazer. Nesse contexto de dados abertos, de tecnologia cívica, de impacto social, o que a gente quer fazer é o seguinte: existem muitas pessoas eleitas, muitas pessoas escolhidas para nos representar e para fazer esse órgão que controla o coletivo, o governo e o Estado, funcionarem. Por lei, eles são obrigados a
nos dar dados sobre como eles estão fazendo isso. São os dados abertos, portais de transparência, essas coisas que a gente escuta por aí. O controle social, neste contexto específico, é a gente ter acesso a esses dados para ver se eles estão nos representando propriamente, se eles estão sendo corretos na administração pública, se a gestão dos recursos públicos está sendo feita da maneira que a gente espera, ou da maneira que, às vezes, até regimentos e leis decidem. Então, para ser simples, é isso. É a gente olhar os dados públicos e controlar o que as pessoas que estão empoderadas para fazer algo estão fazendo. Acompanhá-las, monitorá-las. Judite, essa questão do controle social, além das entidades públicas terem portais de transparência, o governo promover isso, você acredita que a sua comunidade de jornalistas também pode ser um canal de informação para as pessoas? E como essas pessoas, como você pode ensinar para as pessoas, ou como as pessoas podem interagir e aprender para que elas consigam uma relação de confiança com alguns portais de notícia, dado hoje que a gente tem muitos blogs e domínios na internet que espalham eventualmente notícias falsas, eventualmente trazem notícias que são verdadeiras justamente para atrair pessoas. E como essa questão da seleção das informações dentro das notícias que são publicadas pode ajudar as pessoas no controle social? Eu acho que, eu falando aqui, óbvio, como jornalista, a gente usa dados o tempo todo. Como o Turicas falou, tem a lei de acesso, muitas vezes ela é maravilhosa, ela nos ajuda, a gente consegue o dado, muitas vezes não. Eu, no Os Fatos, por conta da Copa, eu fiz uma série de reportagens sobre as obras de 2014 que tiveram no Brasil. E tinha um site da Copa, enfim, onde todos os dados relativos às obras, licitações, contratos, tudo estava lá. Só que, por lei, esse site ele teria que ser mantido até 2 anos depois, ou seja, até 2016, no caso. Quando eu comecei a fazer a série de reportagens, que eu queria ver quais foram as obras, que elas foram finalizadas ou não, se houve superfaturamento, etc. Eu comecei a fazer e eu percebia que tinham obras que elas tinham sido finalizadas em 2014 e que no site apareciam que elas ainda estavam em andamento. Muitos contratos e licitações eram fotografados, eles não eram nem no PDF. A gente já não gosta de PDF, mas nem isso era. Quando eu comecei a fazer essa série, né, eu comecei a entrar em contato com todos os órgãos. E aí eu ia lá, mandava um e-mail, falava, olha, aqui está dizendo que não terminou, mas, na verdade, no portal, sei lá, no G1, na Folha, está dizendo que sim. E aí, terminou ou não? Tem uma arena aí? Tem um parquinho aí ou não? E aí, por um período, eles me respondiam. Só que depois eles pararam de me responder. E eu mandava e-mail, ninguém me respondia, ligava, depois a gente te responde. Nunca mais responderam. Durante essa série, o site saiu do ar. E aí, eu fiquei desesperada, né, óbvio, porque era a minha principal fonte de informação, e eu fiz o que eu não recomendo a ninguém agora, e fica a recomendação, ficar confiando no site, não ter baixado os dados antes. Eu falei assim, bom, tá lá o site, vou ficar usando, né? Porque era uma coisa que eu precisava fazer ali na hora, eu não ia fazer o programa para poder raspar, etc. Não façam isso. E aí o portal foi excluído, eu entrei em contato com a CGU, e a CGU me informou assim, a gente excluiu, porque a gente está fazendo um novo portal da transparência. Eu falei, bom, ok, né, esses dados vão para esse novo portal. Não foram, e não estão lá até hoje. Eu tive que entrar por meio de lei de acesso à informação para poder pegar esses dados. E a resposta que eu tive foi a seguinte, olha, esses dados têm um volume muito grande, são, sei lá, 60 gigabytes, eu não sei. Muito dado, muito grande e tal. E, se você quiser eles, você vai ter que marcar um dia para você vir até aqui em Brasília com um pendrive para a gente poder dar esses dados para você. Os dados antes, eles estavam disponíveis. Muito mal feito, não estava atualizado, mas tinha lá as citações que, por exemplo, foram usadas pela PF em várias operações, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral, que agora está preso. Né, superfaturamento, etc. E tal. E esses dados agora eles não estão disponíveis para ninguém. Eu tentei ligar para poder marcar, quando fui agora em Brasília no mês passado, ninguém me atendeu. E aí confesso, né, que por conta das eleições eu acabei deixando essa história um pouquinho de lado, mas ano que vem eu estou perturbando eles para poder pegar esses dados. Então, fica pelo menos esse episódio aí para a gente ver que nem tudo são flores.
Eu acho que é bom a gente baixar os dados antes para a gente não ter que passar por isso. Mas, principalmente, isso, pelo menos para mim, como jornalista, foi bom, porque eu mostrei para a sociedade, tem uma matéria falando exclusivamente sobre o fato de eu ter pedido essas informações e eles não terem me dado. E eu acho que qualquer cidadão pode fazer isso. Não só eu como jornalista, não só programador, mas qualquer cidadão pode fazer isso, porque é um direito nosso. Mário, eu queria só acrescentar sobre controle social a importância do software livre. Porque hoje em dia os veículos eles ainda não têm uma cultura de deixar disponível o código que eles utilizaram para fazer uma matéria. E hoje em dia isso aqui é uma coisa muito importante nessa área em geral de controle social, porque você pega, por exemplo, o Serenata, ele tem todo o código utilizado lá que pode ser reutilizado para o município, para o estado, para outras esferas, né? Então, por exemplo, um aluno lá da FATEC, ele conseguiu entrar na API do Instituto Lula e baixar todas as pessoas que doaram para a campanha, né? Com CPF, nome, etc., né? E quando eu publiquei aquilo lá, uma outra jornalista da Folha aproveitou a ideia do código para poder fazer o mesmo com as doações do SCAF. E conseguiu ver que o SCAF, a maior parte dos doadores eram do Sistema S, que ele era presidente, né, do Fiesp, etc., né? Então, essa é a importância do disponibilizar o código, porque a gente pode ajudar outras pessoas que tenham uma ideia totalmente diferente do que fazer com aquele código. Legal. Grande característica de software livre. Falando em código e ferramentas técnicas, né, para a gente utilizar nessa área, eu queria perguntar para a Letícia. Letícia, o que você daria de dicas para alguma pessoa agora jovem? Aqui nós temos muitos jovens hoje aqui na Python Brasil que estão namorando essa carreira de mexer com dados, de manipular e fazer extração, ser eventualmente um futuro uma pessoa profissional de data science. Python realmente é um bom caminho? Quais as ferramentas que você indica? Seria interessante, por exemplo, para pessoas que estão iniciando, contribuir para um projeto de controle social? Que sugestões que você daria para essas pessoas? Então, já fazendo propaganda, tem uma palestra amanhã sobre isso, eu vou falar só sobre a carreira de Data Science. Mas a principal dica que eu dou, as duas principais dicas que eu dou coloque a mão na massa, pegue um dado que você tem interesse e estude ele, analise ele, seja o dado da sua empresa, da sua faculdade, um dado público, o que te interessar, o que te der mais vontade. A gente só aprende fazendo, essa é a primeira. E a segunda é para não desesperar. Sim, não desesperar, porque tem muita, muita área. Você pode estudar o que um texto quer dizer com NLP, você pode fazer análises estatísticas, você pode fazer aprendizado de máquina para tentar prever coisas. Então, tem uma área tão grande, é tanta coisa. E no Pizza de Dados, todo episódio, a gente vai fazer um episódio novo e a gente descobre 1 milhão de temas que a gente deveria estar estudando e não está. Então, acho que a principal coisa é calma, não se desesperem. Pegue alguma coisa que você gosta, pegue um projeto que você admira e comece por aí, comece pequeno. Então, olha lá como o Turicas baixou os dados dos sites, como que ele faz a transformação dos dados, ou usa esses dados para fazer alguma outra análise. O Serenata de Amor tem um monte de notebooks com análises. Então, dá para você estudar a partir do código dos outros, dá para você contribuir e dá para você começar devagarzinho até você começar a entender o que você tem de possibilidade. Python é, sim, uma boa ferramenta. Acho que no último ano ele ultrapassou R, que era uma das principais ferramentas de análise de dados, mas não é a única. O bom do Python é que você tem várias coisas que você pode fazer com Python. Uma vez que você aprendeu Python para Data Science, para você aprender a fazer um site, para você aprender a fazer um script que baixa dados, é uma coisa muito mais simples. Mas ele não é a única linguagem. Você tem R, que é muito usado por estatísticos. Muita gente fala até que os gráficos de R são melhores, não sei. Mas existe isso. Tem Julia, que também está crescendo bastante. Treta. Então, tem um monte de outras linguagens. Eu comecei no MATLAB, que também é uma ferramenta privada, mas também é boa. Então, tem um monte de coisas. Python é, sim, uma boa linguagem, especialmente se você está começando, mas não fechem a sua cabeça, porque tem muita coisa legal por aí, tem muita coisa para estudar. Mas, de novo, não desespere, porque tem muita, muita, muita coisa. E se você começa a cavucar,
você desespera, você fala, eu nunca vou conseguir ser um cientista de dados. E hackeia. Tipo, tinha uma época que eu estava querendo mexer com os negócios de data science, eu fui lá e organizei um sprint lá em Floripa, do Serenata de Amor, e eu organizei o sprint, só que eu não sabia nada. Aí vieram as pessoas que sabiam e aí a gente fez. Então dá para você fazer uma estratégia como essa na sua cidade, assim, a questão é essa. E se não for ninguém, você marca no bar lá, tira uma selfie com a mesa que está cheia e diz que foi um monte de gente. Que aí na próxima vai dar gente. O Mazanori... eu vou até... Só uma coisa, a Python Software Foundation tem uma verba que você pode solicitar para, por exemplo, encontro de paileires, para um encontro regional e também para um sprint. Então, se você quiser fazer um sprint para o Serenato, um sprint para fazer esse hacker cívico que a gente está falando, se você pedir com um pouco de antecedência, você pode conseguir pelo menos dinheiro da pizza, né? Para poder, da cerveja, para poder alegrar Excelente, o sprint. Muito bom. Maza, pode ficar com o microfone, por favor. Você tem viajado o Brasil, né, para ministrar cursos para profissionais da área de comunicação. Quão importante é esse trabalho? Né? Por que ensinar programação? Por que ensinar Python para esse nicho de pessoas? Eu respiro Dostoiévski, né? Eu adoro Dostoiévski, eu leio todos os livros, releio. Tem um livro que é emblemático chamado Os Irmãos Karamazov. E nesse livro se diz que você consegue fazer muitas coisas pelo mundo se você consegue motivar as pessoas certas. Então, a motivação é uma coisa muito importante para você conseguir criar impacto social. Então, muito mais do que os códigos que a gente compartilha aqui nas palestras, são o que você consegue inspirar as pessoas a fazerem, né? E dentro do mundo da programação e do mundo do jornalismo, existem algumas pessoas por vários problemas, falta de motivação. Quando você consegue unir essas duas comunidades, uma coisa que até a Letícia tinha falado, as palavras dela, você consegue fazer com que o jornalista tenha de volta o brilho nos olhos, e o programador também, e o brilho de um para o outro acaba fazendo uma coisa muito maior, né? Tem aquele negócio lá. X tem o potencial, Y tem o potencial, X mais Y é muito mais do que a soma dos dois isolados, né? Então, o que eu tenho visto, assim, não é só você que aprende, né? É uma coisa recíproca. Você começa a vibrar com as coisas, né? Então, eu comecei a ensinar programação de uma forma muito melhor do que antes. Porque eu dou para os meus alunos exemplos reais, que causam impacto social. O aluno viu que aquele código de 6 linhas que ele fez, criou uma matéria que teve impacto na campanha do SCAF. Isso é uma coisa que ele vê, assim, que eu estou conseguindo impactar na sociedade. Então, isso aqui é uma coisa muito boa para os dois lados, né? Isso que eu tenho visto. Assim. Muito legal, isso é uma coisa muito fina. O Turix, você pode complementar? Eu vou te fazer uma pergunta. Não, complemente primeiro para não fazer bagunça na cabeça das pessoas. Não, eu queria só enfatizar que é muito importante essa interdisciplinaridade, né? Muitas vezes a gente fica fechado na tecnologia. Eu tenho feito um trabalho também com jornalistas, mas tenho trabalhado com cientista social, com a galera de diversas áreas, estatística, direito, e hoje a quantidade de dados que a gente tem, a gente necessita programar, né? Então, é muito importante, eu acho que a gente ter essa visão de que a gente domina uma ferramenta que pode ser muito útil, assim, talvez até mais útil fora da tecnologia do que dentro da tecnologia. E, nesse sentido, eu tenho até tentado organizar alguns eventos para juntar essa galera. Legal. Depois, se vocês quiserem procurar, tem um chamado Cerveja com Dados que rola no Brasil inteiro. Já teve aqui em Natal, inclusive. Massa. Inclusive, a gente está com a ideia lá em Florianópolis de fazer eventos de Python temáticos para galera de ciências sociais, ciências políticas, galera da biologia, por exemplo, para a gente agregar, e eles vão vir, não para centralizar tudo no Python, mas para a gente chamar a academia, os alunos, e eles aprenderem a fazer meetups e construir os grupos deles também. Mas, por enquanto, está complicado fazer isso aí. O Turicas, a gente recebeu uma pergunta com relação ao projeto Interlege dos municípios, e
A pergunta é se existe já alguma iniciativa, de algum de vocês também podem complementar, vou direcionar para o Turicas, com relação à utilização do portal Interleges. Você pode explicar um pouquinho para as pessoas também o que é o portal Interleges e também a dificuldade, né? Porque o Brasil é um país que tem muitos dados também nos municípios e as plataformas não são iguais, não é uma plataforma, né? E você pode também abordar explorar isso aí. Então, acho que não sou a melhor pessoa para falar do Interleges, mas o Interleges faz parte do Senado e tem um projeto de um portal para as câmaras municipais brasileiras, que é software livre, e a galera lá não só desenvolve e mantém esse portal, mas também hospeda para as câmaras que não têm condições de fazer isso, sejam técnicas, financeiras. E esse portal tem uma API, é baseado em Plone, né, feito em Python, e a ideia é, de alguma forma, uniformizar, né, facilitar que essas câmeras possam disponibilizar os dados. E a gente, inclusive, para quem conheceu o Jean, né, o Jean trabalhou diretamente nisso, o Jean Ferri, e uma das ideias é a gente juntar esse catálogo de câmaras que utilizam o portal para conseguir, de forma automatizada, coletar os dados que estão disponíveis. Mas, infelizmente, ainda não existe uma uniformização, não existe nenhum tipo de lei com relação a isso. Então, a nível municipal, é muito complicado a gente ainda fazer essa questão de dados abertos. Alguns estados, por exemplo, eu moro em Curitiba, lá no Paraná, o Tribunal de Contas do Estado já reúne os dados dos 399 municípios. Aí facilita demais, só baixar do site do TCE tem tudo. Agora, tem casos em que a prefeitura nem tem site. Tem casos em que tem site, mas está offline. Tem casos em que tem site, mas não tem dado nenhum. Então, a gente ainda está numa luta muito grande para uma galera abrir os dados, aí depois, numa outra etapa, abrir de forma melhor, né, com mais qualidade, e numa outra de forma uniforme. Né, tipo, pô, se você está abrindo dado de gasto aqui e aqui, por que não está no mesmo padrão? Então, são várias frentes que a gente tem que atacar. Infelizmente, não dá para... a gente tem que atacar todas elas em municípios diferentes, de forma diferente. Né? No Brasil I/O, especificamente, o que a gente está fazendo com relação a isso é justamente tentando entrar em contato com alguns órgãos que podem facilitar esse processo. Então, por exemplo, o pessoal do Ministério Público do Rio já sinalizou que tem interesse em definir um padrão para alguns tipos de dados que os municípios devem disponibilizar para que o próprio MP consiga fazer auditoria e tudo mais. Então, a gente está caminhando, mas a gente ainda está longe de chegar no ideal. Mas só reforçar que o Brasil, na média, está muito bem com relação a dados abertos. Isso está piorando, infelizmente, está tendo um retrocesso aí, mas a gente ainda está acima da média. A média não é boa. Mas... Você falou do retrocesso. Eu vou fazer uma pergunta que seria uma pergunta final, mas eventualmente não vai dar tempo de todos responderem, que é uma pergunta que eu gostaria que todos vocês se posicionassem. E é uma pergunta que é para vocês também, vocês colocarem no coração de vocês e levar, né? Que chegaram muitas perguntas no formulário a respeito de... A gente vai ter uma mudança de governo, né? Até porque o nosso atual presidente ele não tem um candidato que está no segundo turno, e vai haver uma virada de chave. E muitas pessoas estão preocupadas com o eventual retrocesso citado pelo Turicas. E existiu uma pergunta que eu achei legal: o que a gente pode fazer para ajudar o governo a não regredir, ajudar para que o fomento a iniciativas civis de controle social continue existindo? Eu acho que muito disso já foi respondido. O MASA tem inspirado pessoas, o Douglas trabalha num grande projeto, né, talvez um dos maiores do Brasil. A Letícia também trabalhou no projeto, a Judite com relação ao trabalho jornalístico que ela faz, e o portal do Brasil I/O, tudo isso contribui. Mas o que a gente pode, né, fazer? Será que a gente pode impactar pessoas? Como é que a gente pode se organizar como sociedade? Porque o Brasil ele não é o Estado, né? O Brasil ele não é o governo, o Brasil é a gente também, né? Então, quando as pessoas olham para o Brasil e falam: o Brasil tem uma cultura de dados abertos, é o governo, são os governos anteriores, são as pessoas, são as empresas privadas, somos todos nós, né? Somos todos nós, Brasil. Então, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou deixar aberto para, se alguma pessoa quiser comentar, um desejo latente forte de deixar uma mensagem, e infelizmente todo mundo não vai poder. Eu posso? Turicas. Eu acho que
Primeiro, resistir, porque a gente conquistou algumas coisas nesses últimos anos com relação aos dados abertos. Isso tem sido importante para diversas iniciativas de controle social. Então, é importante a gente continuar brigando para que a gente melhore essas leis e não piore, certo? Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é se juntar, né, em iniciativas como a gente, enfim, já comentou diversas aqui. Eu especificamente vou falar do Brasil I/O hoje mais tarde, para quem quiser, às 3h10. E tem N formas de colaborar, seja ensinando programação para alguém que é de outra área, seja capturando um dado que não está muito bem disponível, né, e disponibilizando para que outras pessoas consigam utilizar esses dados, pessoas que vão ter até mais conhecimento sobre aquele tema, criando pull request em outros projetos que já existem. Tem diversas formas de colaborar, né? E eu acho que o interessante é também utilizar isso para aprendizado, né? Como já foi comentado aqui, você pode pegar assim, um projeto, aprender um pouquinho de ciência de dados e ao mesmo tempo colaborar com o projeto. Então é isso, resistir e se unir. Resistir e se unir, que coisa bonita. Bom, posso? Desculpa, Douglas, pode. A gente tem um tempo ali. Eu acho que tem... Eu concordo com tudo que o Turicas falou, mas sem ser pelo lado técnico, de botar a mão na massa, eu acho que... Bom, no lado técnico ainda tem, tipo, guardem os dados em projetos como Brasil I/O, para não acontecer como aconteceu com a Judite no meio da reportagem, porque eles podem sumir. A gente viu isso nos Estados Unidos recentemente, né? O Trump começou a tirar alguns sites do governo. Mas acho que existe um lado bem ativista, da gente construir histórias em cima disso. Então, se tiver algum passo para trás, que a gente tenha o registro disso e consiga contar essa história, consiga fazer disso algo que é de interesse público, trazer isso para o interesse público. Então, isso eu acho super importante também. Então, isso envolve a motivação das pessoas em estarem monitorando, em estarem usando esses dados, porque na hora que ele sai do ar, você percebe e bota a boca no trombone, né? Então, tenho esse receio também, estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer. Obrigado. O que eu ia dizer, assim, de forma bem resumida, porque o tempo acabou, é que dados são um direito. E a gente tem que botar isso na nossa cabeça. É um direito de qualquer cidadão brasileiro saber como o dinheiro dele, como o dinheiro dos impostos dele estão sendo empregados. Se o camarada na Câmara dos Deputados gasta R$500 no mês com café, e isso é real, eu acho que todo brasileiro deveria saber essa informação. Então, o que eu deixaria de mensagem aqui é: se informem pelos documentos oficiais, por mais que eles sejam de difícil acesso. Se forem de difícil acesso, mandem mensagem. Qualquer cidadão pode entrar por meio de lei de acesso à informação. Não compartilhem mensagens falsas, não recebam correntes. Por mais que vocês achem que uma informação é falsa e vocês compartilhem dizendo isso aqui é verdade, vocês estão divulgando informações falsas. E isso pode ter graves consequências para a nossa sociedade como um todo. Não só pelas eleições, mas na nossa família, nos nossos amigos. E o que eu deixaria de mensagem aqui é: corram atrás dos dados, porque dados são para todos. E também, o que eu já falei antes, mas eu queria reforçar, encontre pessoas de outras áreas para te ajudarem. Por exemplo, o pessoal estava fazendo, né, entramos com um recurso para pedir os dados do CNPJ da Receita Federal. O Bruno, um advogado, está nos ajudando. Então, a gente precisa de pessoas de outras áreas. A gente precisa de pessoas, uma força-tarefa de múltiplas áreas. Então, quando a gente fala se unir, não é só se unir em termos de programação, em termos de programadores. Mas vamos procurar as pessoas que estão motivadas, que querem ajudar e que podem fazer com que a gente fique ainda mais forte. Muito bem. As pessoas são mais importantes. As pessoas são maiores que a tecnologia, né? Bom, eu queria dizer para todos vocês que, para mim, foi muito honroso estar aqui com todas essas pessoas. São pessoas realmente que inspiram, que me inspiram, e eu acredito que muitas pessoas aqui também. E a gente trouxe esse painel sobre toda essa questão cívica, que a gente acredita realmente que a comunidade também tem um papel importante dentro do Estado democrático de direito que a gente vive. A democracia é feita também de cobrança. A gente tem que cobrar, né, as pessoas que a gente elege, né, não tem que ter aquela coisa de time de futebol. Votei no Vasco, não, o Vasco é legal, tudo que ele fizer eu assino embaixo. Muito pelo contrário.
né? Tira o Pikachu da lateral, bota no meio, que não está funcionando bem, eu vou cobrar. E é assim que tem que ser feito. A gente tem que cobrar as pessoas que a gente até tem uma ideologia alinhada, mas a gente tem que cobrar elas, porque é assim que ele vai fazer um trabalho melhor, né? Que seja no seu trabalho, no dia a dia, etc. E a gente está torcendo por você e também que se viu em alguma coisa e quer participar de algum projeto, que na próxima Python Brasil você venha dar uma palestra de um projeto que você fez. A gente realmente gosta muito disso. Então, a gente joga essa mensagem e gostaríamos muito que isso frutificasse no coração de vocês. Queria agradecer a todos que participaram, ao Ítalo também por essa excelente ideia de fazer o painel, e a vocês que mandaram perguntas. E eu não sou a Marília Gabriela, que a gente até tem uma por aí na comunidade, que faz o cosplay. Eventualmente não conduzi muito bem aqui, mas a gente está aprendendo, tá? Muito obrigado a todos aí, bom evento.